Nós sabemos que a Bíblia possui muitas particularidades e digamos que isso é o que mais ela tem, não é verdade? E hoje nós vamos falar de uma que eu acho que pouca gente já parou para pensar. Eu achei de extrema relevância quando eu também aprendi sobre isso. E eu penso que a vida da gente é um eterno aprendizado. Nós devemos buscar, nós devemos ler a palavra de Deus, mas nós devemos também estudar a palavra de Deus. Hoje nós temos a internet em que nós podemos pesquisar quase tudo sobre todas as coisas. E filtrando isso, como o grande apóstolo Paulo disse, filtrando as coisas boas, nós obtemos ensinamentos preciosíssimos. E esse é o que eu quero passar para todos vocês hoje, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele morreu, ele ficou 3 dias morto e depois ele foi ressuscitado pelo próprio Deus e hoje ele está vivo e nós somos salvos em razão disso. Ele intercede por nós no reino celestial. Mas uma coisa nos chama a atenção do seu sepultamento. Tudo bem? Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 23, 52 e 53. E chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E segundo a Reis 13, 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aqui nós temos duas situações. Nós temos quando o Senhor Jesus Cristo faleceu, onde José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para ser sepultado num local novo, onde ninguém havia sido sepultado. Nós sabemos que quando a gente falece, ou quando a gente não, quando nossos familiares falecem, eles são enterrados às vezes junto com o pai, junto com a mãe, junto com o parente, não é verdade? E no caso de Jesus não. O Senhor Jesus Cristo ele poderia muito bem ter sido sepultado em um local junto com um grande profeta, uma outra pessoa, um local comum, mas até nisso o Senhor Deus, ele preparou para que fosse diferente. E Jesus Cristo ele foi sepultado em um local novo. E José de Arimateia era um homem influente, pediu o corpo de Jesus. E o governante liberou. E Jesus foi colocado ali naquele sepulcro, um sepulcro novo, onde ninguém antes havia sido enterrado. Mas por que isso aconteceu? E nós vemos na outra situação que uma pessoa foi enterrada ali e quando ela foi enterrada, o seu corpo tocou nos ossos de Eliseu e ele foi revivido. A palavra ressuscitado, somente teve um que foi ressuscitado e foi o Senhor Jesus. Ressuscitado ele voltou à vida com um corpo novo, com um corpo glorioso. Todas as outras passagens que nós temos na Bíblia falam de ressuscitado, mas não é que a pessoa foi ressuscitada, a pessoa reviveu. Por quê? Porque ela reviveu com o seu próprio corpo. Nós sabemos que Jesus é o primeiro entre muitos que serão ressuscitados. Por quê? Ele é ressuscitado, ele revive com um corpo glorioso, com um corpo diferente. E todas essas pessoas que aconteceram na Bíblia, Lázaro, esse jovem, eles foram revividos. Ele voltou à vida com o próprio corpo, do jeito que ele era antigamente. E Jesus é o único que foi ressuscitado. Então eu coloquei esse parênteses somente para que você tenha uma melhor ciência quando falarem a pessoa foi ressuscitada. Não, a pessoa foi revivida. O único que foi ressuscitado foi o Senhor Jesus Cristo. Voltando ao assunto, nós temos aquele homem que foi lançado na cova junto com os ossos de Eliseu e seu corpo ressuscitou. Então até nisso o Senhor Deus ele se preocupou em que o seu filho fosse ali colocado, sepultado em um local novo para que não tivesse nenhum tipo de interferência, para que ninguém viesse depois a dizer ele ressuscitou porque ali onde ele estava tinha os ossos de um grande profeta ou tinha os ossos de uma pessoa muito
íntima de Deus, por isso que dizem que Jesus ressuscitou. Não, até nisso o Senhor Deus cuidou, para que Jesus fosse colocado no local virgem, no local onde ninguém nunca havia sido colocado após a sua morte, para que também o corpo de Jesus não fosse contaminado pela morte, porque Jesus é vida, ele não deveria ser contaminado pela morte. E se ali também estivesse ossos ou o corpo de outra pessoa, o seu corpo, que haveria de ser ressuscitado no terceiro dia, ele seria contaminado por um local onde teria a morte, pessoas que ali foram colocados e não ressuscitaram e nem reviveram. Portanto, cada trecho da Bíblia, eu volto a frisar isso e eu bato nessa tecla, cada parte da Bíblia nos traz um ensinamento muito rico. Nós temos sim que ler, que meditar na palavra de Deus e buscar informação sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. É claro que muitas informações são desvirtuadas, não têm fundamento bíblico algum, na internet estou dizendo. Mas se nós filtrarmos, colocarmos o filtro e principalmente pedirmos ao Espírito Santo para que Ele nos dê esse filtro, nós vamos adquirir pensamentos e ensinamentos muito valiosos de Deus. E esse é um. Então, eu não sabia disso, estou passando para vocês. Era uma coisa que passa batido, a gente lê ali Lucas e é uma coisa que passa batido. Mas até nisso, o Senhor Deus se preocupou de colocar o seu único filho, que morreu por nós na cruz do Calvário, em um local imaculado. O Senhor Jesus Cristo era imaculado, Ele é imaculado, Ele nunca teve um pecado. Portanto, Ele deveria ser sepultado em um local imaculado, sem interferência da morte. E principalmente, para que outros não viessem depois dizer que Jesus foi ressuscitado porque tocou no osso de um Eliseu, de um grande profeta, de um Elias, ou de alguém muito importante diante de Deus naquela época. Portanto, nós também, a nossa vida, ela deve ser imaculada diante de Deus. É claro que nós não conseguiremos isso, porque se fosse assim, o Senhor Jesus Cristo não teria morrido e não teria sido ressuscitado ao terceiro dia. Porque, como diz a palavra de Deus, não há um justo, um sequer, em toda a história da humanidade. Existem grandes homens, como foram Noé, Moisés, Elias, Daniel, Davi, Salomão, Sansão, entre outros, mas perfeito só teve um, que foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele deveria ser enterrado, sepultado, mesmo que viesse a vida, mas ele deveria ser posto. Seu corpo morto deveria ser colocado em um local imaculado, em um local virgem, em um local isento de qualquer interferência humana. Porque logo, logo, aquele corpo seria ressuscitado em um corpo glorioso. E ele está vivo no céu, nesse momento, intercedendo por você, que entregou a sua vida a Ele. Se ainda não fez isso, faça nesse momento. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo e viva a vida a partir daí, conforme um verdadeiro cristão, conforme uma verdadeira cristã. Nós devemos ter esses ensinamentos enraizados em nosso coração, para que possamos passar para outras pessoas tudo aquilo que for útil e agradável a Deus e à nossa vida como verdadeiros peregrinos aqui nesse mundo. Tudo bem? Essa é a pequena mensagem que eu tinha para todos nós hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.